Você já parou para pensar nos sinais que indicam que algo grandioso está prestes a acontecer? Imagine estar caminhando ao lado de Jesus, ouvindo suas palavras, vendo sua expressão e tentando entender as verdades profundas que ele compartilhava. Hoje vamos explorar um dos momentos mais impactantes do ministério de Cristo, quando ele alerta sobre os sinais da sua vinda e o fim dos tempos. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Jesus havia saído do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as grandiosas construções do local. Algumas daquelas pedras eram imensas e a beleza da arquitetura impressionava a todos. Um dos discípulos, admirado, comentou sobre a grandeza da construção, mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Você está vendo essas grandes construções? Pois eu lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquela afirmação era chocante. O templo era o centro da adoração judaica, o lugar onde Deus havia manifestado sua presença. Como poderia ser destruído? Mais tarde, Jesus se sentou no Monte das Oliveiras, de onde se tinha uma visão privilegiada do templo. Então Pedro, Tiago, João e André se aproximaram e perguntaram em particular: Mestre, quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus, então, começou a revelar verdades profundas. Ele alertou seus discípulos para que tivessem cuidado, pois muitos viriam em seu nome, dizendo ser o Cristo, e enganariam a muitos. Além disso, haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e epidemias em vários lugares. Mas tudo isso seria apenas o princípio das dores. O que Jesus estava dizendo é que esses sinais seriam como contrações de uma mulher prestes a dar à luz. À medida que o tempo avançasse, esses eventos se tornariam mais frequentes e intensos. E ele continuou: Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Serão levados diante de governadores e reis para testemunharem sobre mim. Mas quando forem entregues, não se preocupem com o que dirão, porque o Espírito Santo falará através de vocês. Esse alerta de Jesus não era apenas para os discípulos daquela época, mas também para nós. A perseguição contra os cristãos tem acontecido ao longo da história e em muitos lugares ainda ocorre de forma cruel. Mas Jesus nos lembra que mesmo em meio à perseguição, sua presença estará conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Ele também falou sobre traição e ódio entre as pessoas. Pais entregariam seus filhos, irmãos se voltariam contra irmãos e muitos abandonariam a fé. Isso nos faz refletir sobre como os relacionamentos estão se tornando cada vez mais frágeis. O amor se esfriando, a violência aumentando, a busca por poder e status se tornando prioridade. Jesus já havia previsto tudo isso. Ele continuou dizendo que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Vivemos em um tempo onde tantas vozes tentam nos convencer de diferentes verdades. Algumas distorcem o Evangelho, trazendo ensinos que não estão alinhados com a palavra de Deus. É por isso que precisamos estar firmes, conhecendo as Escrituras e buscando discernimento no Espírito Santo. Jesus também fez uma promessa poderosa: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança na fé é essencial. Em meio às dificuldades, provações e enganos deste mundo, precisamos permanecer firmes em Cristo. E Ele nos dá força para isso. E então, Jesus revelou um dos sinais mais marcantes. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Nunca antes na história o Evangelho esteve tão acessível. Com a internet, rádio, TV e missionários espalhados pelo mundo, a palavra de Deus tem alcançado lugares que antes eram inimagináveis.
Isso significa que estamos mais perto do cumprimento dessa profecia do que nunca. Mas Jesus também alertou sobre um evento específico. Quando virem no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, então aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele estava se referindo a algo que profanaria o templo, um evento que marcaria tempos de grande tribulação. E ele continuou: haverá dias de aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, eles serão abreviados. Isso nos mostra que tempos difíceis virão, mas Deus continua no controle, cuidando do seu povo. Jesus alertou que falsos cristos e falsos profetas surgiriam, realizando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Por isso ele disse: se disserem que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso nos ensina que a volta de Jesus será algo inconfundível. Não será um evento secreto ou algo restrito a um grupo específico. Todos verão. E então, ele descreveu sinais cósmicos impactantes. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Podemos imaginar o impacto desse momento. A criação inteira reagirá à volta de Jesus. E então, ele virá sobre as nuvens com grande glória e poder, enviando seus anjos para reunir seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Esse é o momento pelo qual todos os que pertencem a Cristo esperam. A grande reunião dos santos, o momento em que toda lágrima será enxugada e estaremos para sempre com o Senhor. Jesus então contou uma parábola para ilustrar. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Ele nos exorta a estarmos atentos. Assim como observamos os sinais das estações, devemos discernir os sinais espirituais ao nosso redor. E reforça que suas palavras jamais passarão. Tudo o que ele disse acontecerá no tempo determinado por Deus. Mas sobre o dia e a hora exata, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Esse é um mistério que pertence a Deus, e nossa missão não é tentar adivinhar datas, mas sim estarmos preparados a todo momento. Jesus fez um alerta importante. Tenham cuidado para que seus corações não fiquem sobrecarregados com as preocupações da vida, a embriaguez e a busca desenfreada por prazeres, porque aquele dia virá como uma armadilha sobre todos os que habitam a terra. Isso nos leva a uma profunda reflexão. Como temos vivido? Estamos atentos à nossa vida espiritual ou distraídos com as coisas deste mundo? Jesus nos chama à vigilância e à oração para que possamos escapar de tudo o que está por vir e estar firmes diante dele. Jesus continuou sua mensagem sobre os sinais do fim dos tempos, trazendo mais um alerta poderoso. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. O que Jesus estava dizendo aqui é que no tempo de Noé, as pessoas estavam tão focadas em suas rotinas, prazeres e atividades diárias que ignoraram completamente os alertas de Deus. Noé construiu a arca por anos e cada martelada era um aviso, mas o mundo não deu atenção. Até que chegou o dia em que a porta da arca se fechou e já era tarde demais. Jesus comparou isso à sua volta. As pessoas estarão vivendo normalmente, preocupadas com suas rotinas, distraídas pelas preocupações.
da vida, sem perceber que o momento está chegando. Isso nos faz refletir sobre como estamos vivendo hoje. Estamos atentos aos sinais ou simplesmente seguindo o fluxo do mundo sem discernir o tempo em que estamos? Ele também citou os dias de Ló. Assim como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. A sociedade de Sodoma estava mergulhada na corrupção moral e na rebeldia contra Deus, mas ninguém acreditava que o juízo viria, até que, de repente, aconteceu. Jesus nos alerta que sua volta será assim, inesperada para aqueles que não estiverem atentos. E então ele dá uma advertência direta: lembrem-se da mulher de Ló. Essa pequena frase carrega um significado profundo. Quando Ló e sua família estavam fugindo da destruição de Sodoma, Deus deu uma ordem clara: não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou, e naquele instante se transformou numa estátua de sal. Ela não apenas olhou para trás fisicamente, mas seu coração estava preso àquela cidade. Ela não queria deixar para trás o que havia construído ali, seus bens, sua vida, e essa foi sua ruína. Jesus nos ensina que, quando chegar o tempo da sua vinda, não podemos estar com o coração dividido. Não podemos estar tão apegados às coisas deste mundo que hesitamos em seguir sua direção. Ele continua dizendo: naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será levada e a outra deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Isso nos lembra que a volta de Cristo será um divisor de águas. Não será baseada em status, riquezas ou posição social, mas sim na condição espiritual de cada um. 2 podem estar juntos, vivendo da mesma forma externamente, mas apenas aquele que estiver pronto será levado. Os discípulos perguntaram: onde será isso, Senhor? E Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Essa resposta pode parecer enigmática, mas significa que, assim como os abutres se reúnem onde há um cadáver, os sinais do fim se manifestarão de forma evidente para aqueles que estiverem atentos. Jesus, então, fez mais um chamado à vigilância. Estejam sempre alertas, porque vocês não sabem quando o Senhor virá. Ele compara sua vinda a um ladrão que chega de surpresa. Se o dono da casa soubesse a hora exata, ficaria de vigia. Mas como não sabe, precisa estar atento o tempo todo. Isso nos ensina algo crucial. Não podemos viver na incerteza de quando Jesus voltará para só então nos prepararmos. Devemos viver todos os dias prontos, em comunhão com Ele, firmes na fé e na obediência à sua palavra. Ele também contou a parábola do servo fiel e prudente. Um senhor partiu em viagem e deixou seu servo encarregado de cuidar da casa. Se esse servo for fiel e cumprir sua tarefa, será recompensado quando o senhor voltar. Mas se ele pensar: meu senhor está demorando, e começar a viver de forma irresponsável, quando o senhor voltar de repente, ele será pego de surpresa e castigado. Essa parábola é um espelho para nós. Estamos vivendo como servos fiéis, cumprindo nossa missão e aguardando a volta de Cristo? Ou estamos agindo como se tivéssemos tempo ilimitado, negligenciando nossa vida espiritual? Jesus finalizou dizendo: vigiem o tempo todo, orando para que possam escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O chamado de Jesus para vigiar e orar é um lembrete de que a preparação para sua volta não é algo passivo. Não se trata apenas de esperar, mas de viver de forma ativa, buscando a Deus, crescendo espiritualmente, anunciando o Evangelho e permanecendo firmes na fé. Diante de tudo isso, precisamos nos perguntar:
Estamos prontos para a volta de Cristo? Se ele voltasse hoje, como nos encontraria? Estaríamos vigilantes ou distraídos? Nossa vida reflete um coração entregue a ele ou um coração dividido entre Deus e o mundo? A boa notícia é que ainda há tempo para nos alinhar com Deus. Ele nos chama ao arrependimento, à vigilância e a uma vida de fé verdadeira. Se ainda não entregamos totalmente nosso coração a Cristo, esse é o momento de fazê-lo. Agora eu quero saber sua opinião. O que você pensa sobre esses sinais que Jesus nos deixou? Você acredita que estamos vivendo tempos próximos da sua volta? Escreva nos comentários, pois quero muito saber o que você acha. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhar essa mensagem com mais pessoas que precisam ouvir isso. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais cumprimos a missão de espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Quer mais inspiração? Na descrição, temos produtos feitos para transformar sua caminhada espiritual. Dê uma olhada.